E aí, jovens, tudo bem com vocês? A nova série do DC Universe, né, Stargirl, que foi lançada lá nos Estados Unidos, na plataforma de streaming deles, já tá fazendo um grande sucesso, tá sendo muito bem avaliado pela crítica e pelos fãs, e um dos elementos dessa série que tá deixando a galera muito animada é a aparição da Sociedade da Justiça da América, que depois a gente vai vendo que tem uma forte ligação com a trama da série. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês sobre esse grupo tão emblemático de super-heróis da DC Comics. Vamos começar então pela história. Cara, eu não sei se você sabe, mas a Sociedade da Justiça da América foi o primeiro grupo de super-heróis dos quadrinhos. Ela foi criada pelo editor Sheldon Mayer e pelo escritor Gardner Fox quando eles introduziram um grupo no All-Star Comics Volume 3 em 1940. Na famosa Era de Ouro dos quadrinhos. E no ano de 1940, você sabe o que estava rolando no mundo, né? A Segunda Guerra Mundial, obviamente. E os super-heróis, eles foram criados como um reflexo de crises que os Estados Unidos e os outros países sofreram em algum determinado momento, né? O próprio Superman, ele foi criado ali para dar um pouco de esperança para as pessoas que ainda estavam se recuperando dos resquícios da grave crise de 29. E a Sociedade da Justiça da América foi criada no contexto da Segunda Guerra Mundial. E nos quadrinhos, o presidente Roosevelt foi quem pediu a criação desse grupo para que pudesse ajudar nos conflitos da Europa sem envolver o povo americano, né? O povo que não tem superpoder. A gente está falando sobre os civis comuns, né? E quem que fazia parte desse grupo? Além do Superman e o Batman da Terra 2, o grupo era composto pelo Alan Scott, o Jay Garrick, o Homem-Hora, o Senhor Destino, o Sandman, mas não é o Sandman que você está pensando, do Neil Gaiman, esse é um outro personagem. Tinha também o Espectro, o Gavião Negro e o Átomo. Esse grupo foi o responsável por impedir ataques do Hitler na Inglaterra e na Casa Branca, e isso fez história na época em que foi lançado. O problema é que na década de 50 os super-heróis estavam perdendo um pouco a popularidade, né? O público já estava mais interessado em coisas que envolviam espaço e alienígenas. Então, os quadrinhos da SJA, né, foram canceladas quando chegou na edição número 57. Isso no ano de 1951. E então que eles viram a oportunidade de colocar algo novo nos quadrinhos. E aí a Era de Prata veio, a renascença dos super-heróis, como é chamada, e o que fizeram foi justamente isso. Eles misturaram os heróis com essa parte de ficção científica que o público estava tão interessado. Então, por exemplo, o Flash, né, o Barry Allen, teve a sua origem por produtos químicos misturados com um raio que transformou ele num velocista. O Lanterna Verde, né, o Hal Jordan, pegou o seu anel de um alienígena. O próprio Superman explicaram que Krypton orbitava um sol vermelho, enquanto a Terra orbitava um sol amarelo, o que permitia que o Superman tivesse esses poderes. E essa expansão foi claramente na direção que os leitores estavam interessados. Então o pessoal começou a se perguntar o que aconteceu com os personagens da SJA. Porque, por exemplo, o Barry Allen e o Hal Jordan substituíram o Jay Garrick e o Alan Scott nos quadrinhos, sem mais nem menos. E aí, na edição 123 de The Flash, a DC criou o seu multiverso numa história que o Barry atravessa a barreira para a Terra 2, onde ele encontra o Jay Garrick, e aí eles estabelecem que tudo que aconteceu com o Flash, o Batman, o Superman e esses personagens foi na Terra 1, enquanto as aventuras da Sociedade da Justiça da América se passaram na Terra 2. E aí a DC continuou incluindo a Sociedade da Justiça em outras histórias com muita frequência, principalmente fazendo crossovers com a Liga da Justiça, até que em 1976 eles receberam seu próprio título de volta, né, o All-Star Comics Volume 58, continuando exatamente da onde haviam parado. E isso foi um acerto e tanto, porque eles meio que reconquistaram os leitores antigos que acompanharam a Sociedade da Justiça lá na década de 40 e também os novos fãs que tinham curiosidade sobre a SJA e os personagens clássicos e puderam ver eles novamente ativos. E o legal de ver esses dois grupos juntos é que, enquanto a Liga da Justiça era composta por membros mais jovens, a SJA contava com heróis mais velhos, mais experientes, que serviam como um guia e ensinamento para eles. Só que a gente sabe que nessa época o multiverso da DC começou a tomar forma. E ao mesmo tempo que era legal, isso confundia muito alguns fãs, porque a DC contava com muitos escritores e eles não tinham nenhuma comunicação contínua entre eles, né? Era impossível. Eles não tinham internet, não tinham a comunicação que a gente tem hoje. Ou eles se falavam por cartas, ou por telefone, ou para os escritores se conversarem, eles teriam que trabalhar no projeto junto.
Só que com a quantidade de escritores que eles tinham, era basicamente impossível isso acontecer. E cada um queria criar a sua história, né, impor a sua visão. O que obviamente virou uma bagunça e começou a confundir todos os leitores, né? Tinha personagens replicados em múltiplas terras com várias histórias. Hoje esse negócio de multiverso pra gente é muito comum, né? Na época eles só tinham aqueles gibis, eles não tinham internet, vídeos, blogs, nada que pudessem explicar e dar um apoio para eles, então era de se confundir mesmo. E o conceito do multiverso tinha acabado de nascer para eles, então era algo novo. Até que chegou um momento que eles pegaram, o universo da DC virou uma bagunça e eles falaram, não, calma aí, vamos resolver essa parada agora. E aí você já sabe o que aconteceu. Esse foi o evento macro da DC Comics na década de 80 e continua sendo o maior evento dos quadrinhos deles até hoje. Para resumir, com a intenção de arrumar aquela bagunça que eu falei, eles decidiram pegar o multiverso e ajeitar ele, eliminando diversos mundos e diversas versões de personagens com a intenção de depois escrever novas histórias definitivas de cada um, começando do zero. Tudo que era ponta solta, história bagunçada, eles fizeram com que esses personagens morressem e depois voltavam na primeira edição e seguia daí em diante. Só que é óbvio que vale ressaltar que assim que acabou a crise, não foram saindo as primeiras edições de todo mundo, teve alguns que demorou alguns anos. Mas o que eles fizeram com a Sociedade da Justiça, então? Eles colocaram o grupo como sendo os antecessores da Segunda Guerra Mundial, e aí foi uma história que também ficou com pontas soltas. E a DC chegou para o Roy Thomas, né, o responsável na época pela cronologia e pelas histórias da Sociedade da Justiça, pedindo que ele escrevesse uma história em que todos eles morressem. Mas o Roy era muito fã da SJA, ele gostava muito dos personagens e não queria fazer algo exatamente assim. Então, em 1986, ele escreveu Os Últimos Dias da Sociedade da Justiça. E nessa história, o grupo ficava preso num loop temporal com seres da mitologia nórdica, né, uma espécie de Ragnarok, né, que é o apocalipse da mitologia nórdica. Nessa história, o grupo sempre vencia os nórdicos, mas o loop temporal obrigava eles a fazerem isso de novo e de novo. Somente 4 membros conseguiram escapar desse loop, que foi a Poderosa, o Sideral, o Espectro e o Senhor Destino. Depois, a SJA ganhou mais 2 arcos que duraram 8 volumes no primeiro e 10 volumes no segundo, se eu não me engano, e aí começaram a inserir os personagens da Sociedade da Justiça em histórias de outros personagens. De 1985 até 2006, a DC tinha um único universo. E aí, veio a Crise Infinita trazendo o conceito de multiverso de volta, mas não é o mesmo da Crise nas Infinitas Terras, né? Era um multiverso novo, mas serviu para que eles pudessem trazer a Terra 2 de volta e devolver para a SJA, né, a casa deles. E aí a SJA começou a recrutar novos membros para que o legado da sociedade continuasse. E aí veio o JSA All Stars, que também foi rebutado quando a DC zerou tudo, né, em 2011 com o Flashpoint. Ao longo do tempo, a SJA teve cerca de 57 membros, é muita gente, mas não são 57 personagens completamente diferentes, né? Tem aqueles que pegam o manto e passam adiante, e aí uma outra pessoa passa a ser aquele personagem. Como é o caso do Senhor Destino, né, do Starman, que teve mais de um personagem, por isso que também foram tantos. Mas vamos falar dos principais aqui, né, os que são considerados os principais. A Poderosa é conhecida como Kara Zor-El, ela é prima do Superman da Terra 2. A que a gente conhece como Supergirl é Kara Zor-El também, só tem uma diferença de uma letra entre as duas. E assim como o Superman, ela também veio de Krypton, mas a sua nave chegou bem depois que a dele. O Espectro é uma entidade muito poderosa que passou a habitar o corpo de um policial chamado Jim Corrigan quando este, a caminho da sua festa de noivado, foi morto na rua. O Espectro acabou sendo um dos fundadores da SJA. Esse manto passou do Terry Sloane para o Michael Holt quando este perdeu seu filho e a sua esposa, e aí ele conheceu o Espectro e passou a ser o Senhor Incrível, chegando até a liderar a equipe. O primeiro Homem-Hora foi o Rex Tyler, um bioquímico que produziu um soro que deu a ele forças e habilidades sobre-humanas, e aí o seu filho, Rick Tyler, assumiria o manto anos depois. O Pantera é Ted Grant, um boxeador e artista marcial muito habilidoso, que em algumas histórias ele foi o responsável por treinar a Canário Negro e até o Batman. O primeiro Sandman foi Wesley Dodds, que usava uma máscara e fazia seus inimigos dormirem através do efeito do seu gás, e o personagem teve outros a assumirem o seu manto também. Os dois fazem parte da mitologia em que ambos estão destinados a se apaixonarem, morrerem e reencarnarem em outra era. O primeiro a entrar para a SJA foi o Gavião Negro, e aí a Mulher Gavião entrou logo depois.
Kent Nelson é o que possui o Elmo de Nobu, né, o artefato místico que concede os poderes do Senhor Destino para ele, sendo um objeto extremamente perigoso que pode corromper quem usa ele. O Flash original, Jay Garrick, era um jovem cientista, né, que ganhou seus poderes após inalar nos vapores densos no seu laboratório. E por fim, como já falamos dele no vídeo sobre os Lanternas Verdes, o Alan foi o primeiro herói a possuir o anel, que veio do Coração Estelar, e ele foi um dos principais membros da SJA. Então é isso, jovens, um pouco sobre a Sociedade da Justiça da América, né? O primeiro grupo de super-heróis dos quadrinhos que se tornou esse símbolo clássico que ele é hoje. Deixa o like aqui no vídeo para ajudar o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos e a gente se vê na próxima Nerdice.